Modal verbs. Should, could, and must. Turn around and talk. In 3 minutes, talk to your classmate about the following questions. Vire-se e converse. Em 3 minutos, fale com seu colega de classe sobre as seguintes perguntas. 1. Why is it important to promote diversity in theater plays and movies? 2. Do you know any theater play that promote diversity? If you do, how do they promote diversity? 1. Por que é importante promover a diversidade em peças teatrais e filmes? 2. Você conhece alguma peça teatral que promova a diversidade? Se sim, como ela promove a diversidade? Modal verbs. Os verbos modais são palavras utilizadas juntamente com outros verbos para acrescentar e expressar diferentes ideias, tais como possibilidade, permissão, obrigação e conselho. Sua forma básica de utilização é sujeito mais verbo modal mais verbo na forma base. Veja os exemplos. Rebecca should watch this new play. You must go to your seat. A Rebeca deveria assistir a esta nova peça. Você deve ir para o seu lugar. Nesta aula, vamos ver os usos dos modal verbs. Should, could, e must. O verbo should é utilizado para expressar ideias como conselho, sugestão e probabilidade. Além de também ser usado para dar uma opinião. They should be back in the next week. If you ask me, filmmakers should embrace more cultural and ethnic diversity in their productions. You should see that movie. You should watch the play before the movie. Eles deveriam estar de volta na próxima semana. Se me perguntar, os cineastas deveriam abraçar mais a diversidade cultural e étnica em suas produções. Você deveria ver esse filme. Você deveria assistir a peça antes do filme. Por sua vez, o verbo could pode ser utilizado para expressar ideias de capacidade, possibilidade e pedido. He could ride a bike when he was 5. Could you do me a favor? She could go to the movies. Ele conseguia andar de bicicleta quando tinha 5 anos. Você poderia fazer um favor para mim? Ela poderia ir ao cinema. Perceba que, em sua forma interrogativa, o verbo modal é posicionado antes do sujeito da oração. Já o verbo must é utilizado para expressar um dever ou uma necessidade. Também pode expressar uma dedução, algo que pode vir a se tornar real, e, em frases negativas, pode indicar uma proibição. She must stop drinking coffee. He must be watching a movie in his room. You must not speak during the show. Ela deve parar de beber café. Ele deve estar assistindo a um filme em seu quarto. Você não deve falar durante o espetáculo. Na forma negativa, basta acrescentar a palavra not após o verbo modal. Use the words in the parentheses to continue the sentences. Follow the example. Use as palavras entre parênteses para continuar as frases. Siga o exemplo.
Correção. The answers you gave are personal. Share them with your colleagues and analyze the different sentences you have written. As respostas que vocês deram são pessoais. Compartilhem-nas com seus colegas e analisem as diferentes frases que escreveram. In pairs, read the text and take notes of 4 pieces of information you consider important about it. Em duplas, leiam o texto e façam anotações de 4 informações que considerem importantes sobre ele. Diversity in theater and cinema has grown significantly in recent years. This is due to several factors. The rise of social media has made it easier for people to share their experiences. This has led to a greater demand for diverse representation in art. Also, the growing number of women and people of color working in these productions has fostered new perspectives in different contexts. Recently, it is common to find films and plays that have a diverse cast. The progress made in recent years is encouraging, but there is still much to be done. A diversidade no teatro e no cinema cresceu significativamente nos últimos anos. Isso se deve a vários fatores. O aumento das redes sociais facilitou para as pessoas compartilharem suas experiências. Isso resultou em uma maior demanda por representação diversificada na arte. Além disso, o crescente número de mulheres e pessoas de cor trabalhando nessas produções tem fomentado novas perspectivas em diferentes contextos. Recentemente, é comum encontrar filmes e peças teatrais com elencos diversos. O progresso feito nos últimos anos é encorajador, mas ainda há muito a ser feito. Now, answer the questions in your notebook. Agora, responda as perguntas em seu caderno. 1. What role does social media play in increasing diversity in film and theater? 2. In addition to social media, what other factors have contributed to diversity in cinema and theater? 3. How can public interest contribute to increasing diversity in cinema and theater? 1. Qual papel as redes sociais desempenham no aumento da diversidade no cinema e no teatro? 2. Além das redes sociais, quais outros fatores têm contribuído para a diversidade no cinema e no teatro? 3. Como o interesse público pode contribuir para aumentar a diversidade no cinema e no teatro? Correção. 1. What role does social media play in increasing diversity in film and theater? Social media has made it easier for people to share their stories and experiences. 2. In addition to social media, what other factors have contributed to diversity in cinema and theater? The number of women and people of color working in the productions. 3. How can public interest contribute to increasing diversity in cinema and theater? When the public seeks more productions with representation and inclusion, the tendency is to increase diversity.
Diversity in theater and cinema is important for several reasons, and there are many opinions on how it is possible to expand the possibilities of productions that present more diverse and inclusive stories and characters. In groups, read the opinions on the matter and decide if you agree or disagree with them. A diversidade no teatro e no cinema é importante por várias razões, e existem muitas opiniões sobre como é possível expandir as possibilidades de produções que apresentam histórias e personagens mais diversos e inclusivos. Em grupos, leiam as opiniões sobre o assunto e decidam se concordam ou discordam delas. In my opinion, films should bring more stories based on real events. Clara, 18 years old. Na minha opinião, os filmes deveriam trazer mais histórias baseadas em eventos reais. Clara, 18 anos. To increase the audience at the theater, plays should cast with different ethnicities and genders. João, 20 years old. Para aumentar a audiência no teatro, as peças deveriam ter elencos com diferentes etnias e gêneros. João, 20 anos. For me, there must be much more advertising for films with themes that promote diversity and inclusion. Jacqueline, 30 years old. Para mim, deve haver muito mais publicidade para filmes com temas que promovam diversidade e inclusão. Jaqueline, 30 anos. In groups, talk about the opinions you read and comment on whether you agree with them or not. To help you do that, you can use the models. Em grupos, discutam sobre as opiniões que vocês leram e comentem se concordam ou não com elas. Para ajudar nisso, vocês podem usar os modelos. O que aprendemos hoje? Analisar o funcionamento e os usos dos verbos modais. Should, could e must. Para produzir textos orais e escritos. Mobilizar as práticas de linguagem para falar sobre a diversidade em filmes e produções teatrais. Ler e compreender os textos a respeito da diversidade em produções cinematográficas e peças teatrais. E aprender a trabalhar com o YouTube, deixar seus projetos rodando tudo no piloto automático. Eu vou deixar aqui embaixo o meu treinamento que já ajudou aí mais de 4.000 pessoas a iniciarem seus projetos na internet e pode te ajudar também. Você tem várias formas de ganhos aí, né? Inclusive aqui ó, o AdSense, $590, isso aqui são dólares, tá? 498, 516, 418, 487, são todos recebimentos vindos de YouTube. Eu vou deixar essa página para você clicar e aprender tudo isso aí, beleza? Dá uma olhada lá e entra o quanto antes que as vagas são limitadas. Valeu!